A criança abre os olhos após dormir quando é acordada com palavras. Seu nome é Vô. Há uma silhueta escura de um homem parado na porta quando o menino diz que está muito claro aqui se é realmente seu pai parado ali. O homem coça a parte de trás da cabeça com um sorriso no rosto e se desculpa dizendo que morreu de excesso de trabalho. A criança se senta na cama e olha para seu pai dizendo que não pode acreditar. O menino, com medo no rosto, pergunta se é realmente tão repentino e o que acontecerá com ele agora, enquanto o homem pensa que morreu enquanto escrevia um romance na web. O homem estende a mão com a chave brilhante dizendo que não pode chamar isso de presente de perdão, mas a criança pode usá-la. O menino se maravilha que seu pai veio a ele em um sonho naquele dia e lhe deixou uma chave misteriosa. A chave dourada brilha com brilho enquanto o menino pergunta o que é isso, se é realmente uma chave. Uma mão armada cutuca a bochecha da criança enquanto ele ouve que não deve se preocupar. Várias silhuetas de aventureiros estão perto de Vô e o homem continua dizendo que o menino terá um amigo, o Senhor Demônio, chamando a criança de personagem principal do romance que seu pai escreveu. Vô abre os olhos em choque e pergunta o que é um Senhor Demônio. Os raios do sol iluminam um edifício de vários andares. Passam-se 10 anos. Há avisos na porta sobre a rescisão do serviço ao apartamento. O rapaz com a chave ao redor do pescoço olha para ele silenciosamente. Sua sombra cai na porta e ele pergunta o que é isso e diz que realmente o irrita. O rapaz arranca os avisos com um movimento da mão e grita perguntando por que fazer tal coisa na era da tecnologia, pendurando-os no lugar mais visível. Ele aperta o papel nas mãos dizendo que em breve será expulso devido a pagamentos atrasados do aluguel, o que o enfurece. Ele joga o papel amassado no chão. Lâmpadas brilham das janelas das casas. De outro cômodo do apartamento, pode-se ouvir uma TV gritando que estão ansiosos para a próxima reunião e para não mudar de canal. O rapaz bebe um líquido de uma xícara enquanto a TV diz que é hora do comercial. Ele vira a cabeça para a TV quando ela diz que desta vez estão fornecendo aos espectadores um produto incrível. A garota na TV está segurando um livro nas mãos perguntando se os espectadores sabem que o jogo nacionalmente conhecido, Outro Mundo, foi criado com base em um romance na web. O rapaz pega o controle remoto e aperta um botão nele dizendo que de novo isso é um anúncio de um jogo, que ele está cansado de pensar que há outra coisa que seu pai deixou para trás. Os raios do sol iluminam os óculos de realidade virtual brancos quando o herói percebe que o homem lhe deixou óculos H de realidade virtual e ter. Gaivotas voam sobre o castelo e a vila medieval. Uma silhueta em armadura se ergue sobre os monstros. Um homem moreno balança uma espada enquanto um mago usa sua magia gelada e o rapaz lembra Outro Mundo, o romance na web de seu pai que se tornou um grande sucesso e foi incorporado no jogo. Vô se senta enquanto a luz brilhante da TV o ilumina falando, perguntando, mas o que este jogo tem a ver com ele? Por que o filho de um escritor assim só pode se dar ao luxo de comer ramen? A mão do rapaz segurando o controle remoto treme quando a TV diz que este livro é um sucesso quente e o preço da chave que vem com o livro está crescendo rapidamente. A garota aponta a mão para o cadeado preso ao livro dizendo que esta publicação tem um cadeado e a mulher ao lado dela pergunta por que a chave foi perdida. O rapaz parece surpreso quando dizem na TV que estão oferecendo livros de edição especial sem chave a um preço especial e sua quantidade é limitada e você precisa se apressar, ao que Vô diz porque isso custa o mesmo que um computador. Uma gota de suor escorre pelo rosto do protagonista fazendo-se perguntar se isso é um livro. Uma chave dourada espreita debaixo da camiseta do rapaz enquanto ele se pergunta se esses livros de edição limitada deveriam ter uma chave. Em um cômodo cheio de estantes de livros, papéis estão espalhados no chão. O rapaz abre a porta do cômodo iluminando e diz que se é uma edição limitada, então deve haver pelo menos alguns exemplares em casa. Há um grande número de livros nas estantes de livros, ao que Vô diz que o escritório de seu pai está cheio de seus romances. Atrás do protagonista, no sofá, estão os óculos de realidade virtual. O rapaz se aproxima das estantes de livros dizendo que está procurando livros de edição limitada. Ele puxa um dos livros com o dedo dizendo que é capa dura, assim como o livro daquela loja de TV. O rapaz segura um livro encadernado em verde na frente dele dizendo que isso não é um livro, mas seu título é Sobreviva ao mais forte no mundo dos mais fortes. Ele pega o cadeado dourado no livro com a mão dizendo que também tem um cadeado.
A luz das janelas do prédio ilumina a rua à noite enquanto o protagonista diz que parece lembrar desta publicação. Voou tira uma chave debaixo de sua camiseta dizendo que quando criança abreviava seu nome por iniciais e havia personagens incrivelmente fortes, se ele se lembra corretamente. A garota soca o dragão no rosto dizendo que a assustou, enquanto o rapaz diz que até uma criança comum poderia matar um dragão e todo mundo foi descrito nesse estilo. Voou levanta uma chave dourada brilhante perguntando que parece que essa mesma chave o ajudará a ganhar dinheiro. O rapaz se senta com um livro nas mãos no chão dizendo que agora é hora de ele mudar sua vida e ele pode resolver o problema com seu aluguel. Ele insere a chave no cadeado do livro dizendo para deixar essa chave caber. Ao abrir o livro, uma luz brilhante brilha no rosto de Voou e ele fica surpreso que o livro abriu. O rapaz é cegado por uma luz brilhante de um livro. Uma luz brilhante brilha das janelas do apartamento de onde podem ser ouvidos gritos. Voou se vira no chão gritando que um livro aberto deveria ser tão ofuscante que uma pessoa adequada faria tal coisa. Nuvens de poeira giram ao redor do livro brilhante. O livro para de brilhar e a poeira assenta. O rapaz está deitado no chão e treme olhando para o encadernado vazio. Ele diz que isso é um absurdo. Ele olha ao redor do livro se perguntando se realmente não havia nada dentro e ele não vê a chave também. O rapaz sacode o encadernado e uma notificação de presente especial aparece na parte de trás, enquanto o rapaz diz que definitivamente sentiu algo dentro. Dos óculos de realidade virtual, uma notificação sobre um presente especial para Voou é visível na qual é necessário clicar no botão aceitar para abrir o presente. O rapaz se vira para os óculos de realidade virtual deitados no sofá perguntando se ele realmente ganhou um presente. O protagonista olha surpreso para as notificações que aparecem. Ele abre os olhos amplamente quando aparece uma notificação de que uma tarefa diária surgiu para Voou entregar ovos de viver com um tempo limitado. O rapaz olha para a notificação que aparece no ar se perguntando o que está acontecendo. Ele desvia o olhar se perguntando se uma tarefa diária apareceu. Voou coloca o livro de lado no chão e diz que não sabe o que foi, mas atingiu seus olhos, dizendo que ele encontrará a chave um pouco mais tarde. Ele coloca os óculos de realidade virtual dizendo que a recompensa por essa tarefa lhe proporcionará pelo menos uma refeição normal, pois já está cansado de comer ramen. O rapaz ajusta os óculos na cabeça dizendo que nesta vida entediante é preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Voou se inclina para trás no sofá enquanto as janelas do sistema dizem para ele se conectar a outro mundo e para ele tomar uma posição confortável. Ele se deita no travesseiro com a cabeça e diz que a chave acabou sendo uma descoberta incomum e ele precisará descobrir o preço após concluir a tarefa. O rapaz vira o olhar para a notificação de presente dizendo que se lembrou dela. Montanhas são construídas a partir de gráficos de computador, enquanto o protagonista pergunta por que essa notificação aparece com tanta frequência, é realmente algum tipo novo de spam. Voou é cercado por pixels rosa e diz o que está acontecendo. Uma notificação de jogo com um presente aparece na frente dele e ele diz que é muito suspeito, perguntando se ele não pode aceitá-lo. O rapaz pressiona o botão aceitar na notificação dizendo que já está cansado dessa notificação e que ele vai apenas aceitá-la e jogá-la fora. Uma figura branca brilhante aparece na frente dele. Voou olha surpreso se perguntando o que aconteceu. Uma mulher de cabelo branco aparece na frente dele se perguntando onde ela está. O rapaz abre a boca surpreso se perguntando quem ela é. Chifres são visíveis na cabeça da mulher de cabelo branco e Voou pensa que ela tem chifres pretos com um tom vermelho e cabelo cinza longo. Uma linha roxa é visível em suas ombreiras maciças e o protagonista se pergunta se ela tem um símbolo em comum em seus ombros. Os olhos da mulher brilham sob seu cabelo cinza e ele se pergunta se ela tem olhos dourados. A garota olha para o rapaz em choque quando ele a chama confiantemente de Lúcia e ela grita perguntando como ele sabe o nome do Senhor Demônio. A mulher se ergue sobre a multidão de monstros enquanto o protagonista pensa que não pode acreditar que esta é a chefe final de Sobrevivo mais apto no mundo do mais apto, a mesma Lúcia que tinha que ser derrotada no final. O rapaz olha para ela com seus olhos incompreensíveis perplexo que isso é um absurdo, começando pelo fato de que este é um personagem de outro romance. Lúcia olha ao redor enquanto Voou pensa que a sincronização saiu decente e cada detalhe foi trabalhado. A mulher se ajoelha gritando e perguntando quem ele é e onde estão porque os heróis estavam prestes a executar este corpo.
O rapaz olha para ela com seus olhos azuis pensando que até mesmo sua fala corresponde perfeitamente, mas suas palavras fazem-no querer vomitar, mas ele tem uma salvação. Uma máscara de ferro e ele diz que tudo está claro para ele e que ele só queria fazer sua tarefa diária. Lucy aponta o dedo para Vool e grita que o rapaz é realmente aquele Deus. O rapaz está sobre a mulher enquanto o sol brilha sobre ele e ela pergunta se os heróis realmente a mataram. Ele aponta para o lado dizendo que sim, ele realmente é um deus, querendo dizer que ele é o filho do autor do romance e precisa completar sua missão e há um ninho de viver aqui, então é perigoso ficar muito tempo. Lúcia abre a boca com presas gritando, e se ele realmente for um deus? Ela se ergue sobre o rapaz e pergunta quais palavras ela proferiu imediatamente após seu nascimento, 30.000 anos atrás. Lúcia aponta o dedo para Vool dizendo que, se ele fingir ser um deus e responder incorretamente, ele se arrependerá muito. Ela cai de joelhos em frente ao protagonista quando ele pensa que Lúcia se apresenta no romance com apenas uma frase, dizendo que seu olho mágico vê tudo, e ela responde que isso significa que ela está realmente morta. O rapaz olha para ela com seus olhos azuis, pensando que algumas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro jogando e que ele deve jogar junto com ela e tentar ganhar algum dinheiro. Uma face de viver aparece perto de sua cabeça. Vool pula assustado, gritando que não acredita que o viver já apareceu. Ele coloca as mãos na boca e grita com uma expressão inexpressiva, usando a habilidade Máscara de Ferro, que lhe permite manter uma cara de pôquer em qualquer situação. O rapaz cerra os dentes, deitado com os óculos de realidade virtual, e diz que se morrer perderá 30% do ouro restante, então não terá nem para as contas, muito menos para o aluguel. O viver ruge alto com a boca aberta, enquanto Vool está em estado crítico para alguém salvá-lo. Lúcia, ajoelhada no chão, diz que isso é apenas um lagarto comum e ele pode simplesmente fugir se não quiser morrer. Ela olha para cima, surpresa, quando ele pensa que precisa continuar a jogar esse papel mesmo agora, e diz que no lugar dele ela lidaria com isso porque ela é a senhor dos demônios, Lúcia. O rapaz estende a mão para a mulher e diz que ela é quem não pode ser enganada por causa de seus olhos mágicos, porque, como ela disse, Deus apareceu diante dela. Ele aponta o dedo para o viver atrás dele, dizendo que não pode usar seu poder, perguntando se ela deve lidar com a pequena criatura sozinha. Vool baixa os olhos azuis para a mulher, pensando que isso sou estúpido, mas pelo bem da salvação ele está pronto para jogar esse papel idiota. Lúcia sorri olhando para o rapaz e diz que ela não pode fazer isso, ao que ele grita para ela calar a boca e ir embora. Ela se vira e, suando, diz que é uma pena que ele não possa usar seu poder porque ela está em uma situação semelhante. Seus braços e pernas estão envoltos em correntes brilhantes, e ela diz que os heróis usaram um truque para selar seus poderes, o que parece ser a única opção deles para derrotá-la. Vool corre do viver que se aproxima, enquanto Lúcia diz que, se não fosse por esse truque, a criatura teria desaparecido há muito tempo, e o protagonista pensa que não se importa e eles precisam fazer algo. O rapaz corre agitando os braços, pensando que precisa desviar a atenção do viver porque essa é uma das maneiras de sobreviver. Vários viver perseguem Vool, perguntando-se por que todos o estavam mirando. Lúcia sorri e inclina um pouco a cabeça, dizendo que, por algum motivo, os heróis cometeram um erro estúpido. Ela observa o rapaz correndo, dizendo que pelo menos este corpo não pode usar o poder de um senhor dos demônios. Energia púrpura forma-se acima de seus chifres, e ela diz que pode transferir seu poder para outra pessoa. A energia dos chifres de Lúcia segue o protagonista e ela grita que, graças a essa habilidade, ela conseguiu criar um exército de demônios. O poder da mulher toca Vool, que está sendo perseguido pelos Viver, e ela grita que, como ele não pode usar seu poder divino, ele deve tentar emprestar o poder do Senhor dos Demônios. O rapaz é cercado por energia rosa e se pergunta o que é isso. Seu pé é cercado por magia e ele diz que não entende o que está acontecendo. Ele coloca o pé no chão e se pergunta o que há de errado com seu corpo, que está tão leve. Vool se move de forma normalmente rápida, enquanto o viver observa o rapaz desaparecer. Lúcia olha para o buraco espacial que apareceu no céu perguntando para onde ele está indo, dizendo que vê tudo com seus olhos mágicos. Seu olho amarelo brilha e ela cruza os braços, perguntando por que ele foi para um lugar onde é difícil até mesmo respirar.
Voou encontra-se em um asteroide espacial quando Lúcia pergunta se ele realmente queria retornar ao seu mundo divino. O rapaz olha ao redor, perplexo, e vê o planeta ao lado dele, perguntando o que aconteceu. Sangue escorre de sua boca e ele se pergunta por que acabou no espaço e onde está o viver. Voou, deitado com seus óculos, começa a tremer, gritando que é impossível respirar aqui e que está tremendo todo porque está muito frio. Ele balança a perna, tossindo, e bate o calcanhar no chão. O rapaz, segurando a garganta, acaba de volta ao chão, e Lúcia exclama que ele voltou. Ele vira a cabeça em direção à mulher, pensando por que deu um passo tão gigante, e a garota pergunta se ele gostou da habilidade de transferência de poder dela, ao que ele pergunta de que transferência de poder ela está falando. O viver atrás do rapaz ruge alto enquanto o protagonista grita que voltou direto para o viver. Ele enfia o pé no chão, gritando para correr. O viver fecha a boca enquanto olha fixamente para o caído voo, que diz que voltou para o espaço. Os viver abaixam suas cabeças em direção ao rapaz, que fica surpreso. Os monstros ficam surpresos assim que voou desaparece, gritando que é perigoso. Os viver olham fixamente para o rapaz, que reaparece com as palavras que voltou para o espaço e que é demais para ele. Os monstros observam enquanto voou aparece e desaparece subitamente. Os rostos dos viver franzem, ficando irritados sem motivo aparente, e o rapaz grita. Voou e a mulher são cercados por monstros quando o rapaz pensa sobre o que deve fazer, pois não consegue nem dar um passo normal. O protagonista vira a cabeça para Lúcia e se pergunta o que ela disse sobre transferir poder, que é a habilidade do Senhor dos Demônios do romance. A mulher é iluminada pelos raios do sol brilhante quando voou pensa que ela é realmente a mais forte Lúcia de outro livro que se tornou um personagem jogável neste jogo. Um livro se ergue acima de outra montanha de livros, e o rapaz pensa que o livro de onde a garota veio, Sobreviva ao mais forte no mundo dos mais fortes, tem um gênero completamente diferente, sendo a obra mais marcante de seu pai no estilo de romances sobre personagens fortes. A garota acerta o dragão no rosto enquanto o herói pensa que até uma criança neste livro poderia lutar contra o monstro. O homem senta com a cabeça nas mãos, dizendo que o primeiro capítulo não deveria começar com um garoto de vila derrotando um dragão, enquanto voou se pergunta se seu pai se incomodou com personagens fortes aparecendo desde o início. Relâmpagos rosa piscam ao lado da mulher, e o rapaz pensa que Lúcia é a mais forte entre os mais fortes, e a diferença com os personagens do jogo em que ele está será enorme em comparação a ela. Voou empurra o pé no chão e pensa que um passo e ele está no espaço. Ele olha para os anéis do planeta mais próximo, pensando que após dar o segundo passo já está na Terra. Os Viverna olham para ele com rostos perplexos, enquanto seus olhos azuis brilham ao sol, e ele pensa que parece que o equilíbrio deste jogo será completamente destruído e ele não quer acreditar nisso. Voou cerra os dentes, preocupado, e diz que terá que acreditar porque não há outra maneira de explicar esta situação. Os Vivern rugem alto em direção ao protagonista. O rapaz se vira para Lúcia, dirigindo-se a ela, e levanta a mão enquanto Viver o caça, dizendo que tem dificuldade em controlar o poder que ela lhe deu, perguntando como usá-lo corretamente. Lúcia franze a testa e fecha a mão em um punho, perguntando por que Deus faz tais perguntas, dizendo-lhe para golpear o céu para que a terra não se parta. Voou fecha a mão em um punho e diz que, claro, o romance de seu pai mencionou essa regra estranha. Ele é atacado por uma multidão de Vivern quando diz que, para evitar que a terra se parta, ele precisa levantar o punho ao céu. Uma explosão é ouvida da terra voando pelo espaço. Um clarão forma-se na superfície da terra. Um pilar de luz varre o espaço destruindo um cometa. O feixe voa atravessando planetas em seu caminho. Energia rosa voa deformando a estrutura do planeta. Ela atinge Saturno sem atravessá-lo. Lúcia olha para o funil de nuvens e diz que nem sequer saiu do sistema solar. Uma janela de notificação aparece na frente de voo, e a garota diz que sua força é comparável ao chefe de uma masmorra média. O rapaz pensa que no mundo dela isso pode realmente ser verdade. Nuvens de poeira se dispersam dele e ele percebe que neste jogo ele destruiu todas as criaturas na área, perguntando se restaram algum ovo de viver. A notificação do sistema diz que faltam 7 minutos para o fim da tarefa. Voou passa o dedo sobre a notificação,
dizendo que parece que os ovos de viver estão em algum lugar aqui e precisam se apressar. Ele acena para Lúcia e diz que é hora de ir, ao que ela fica perplexa. Voou parou o pé no chão e disse que quase esqueceu. Ele aponta o dedo para os pés dela, dizendo para ela libertá-lo desse poder, ao que Lúcia ri, perguntando se isso é uma piada. Ela realmente parece uma feiticeira? O rapaz com os olhos vazios olhou para a mulher que começou a gritar que a habilidade especial do Senhor dos Demônios é fornecida gratuitamente para sempre, ao que ele pensa que não sabia disso. Os raios do sol iluminam o rosto do protagonista e ele pensa em um funil de nuvens que se formou no céu. Voou diz a ela para cancelar, ao que Lúcia pergunta se ele realmente não ouviu suas palavras, e ele responde que precisa terminar a missão, mas não pode dar um passo. Ela pergunta se ele é tão estúpido, e ele grita para ela cancelar o efeito e depois pensa que nunca se sabe em que momento pode surgir um novo problema enorme. A luz do sol ilumina rochas solitárias. Este é o cânion dos Viver. Uma pequena flor aparece da rocha e o rapaz pensa que naquele dia o cânion dos Viver se tornou ruínas. Uma flor exuberante floresce e o protagonista pensa que apenas uma semana depois a grandeza da natureza deu uma segunda vida a esta terra extinta. Voou observa o pássaro voar até a flor. Ele vira o olhar em direção ao barulho. Dois homens carregam ovos e perguntam para onde foram todos os Viver, aproveitando sua tarefa diária. A garota coloca os ovos em seu inventário, dizendo que agora poderá comprar os tênis que queria há tanto tempo. A capa de voo esvoaça ao vento e ele pensa que está com inveja deles porque recebeu uma quantidade irreal de poder, mas está parado neste lugar há uma semana inteira. O sol da tarde ilumina o cânion. Uma semana atrás, Voou está com os braços cruzados sobre o peito. Ele diz que está no espaço com um passo e pensa que não pode desistir tão facilmente. Ele está lá, com a testa franzida, pensando na conta de 38.000 Andinir, 2 refeições, lavar as mãos com água pura, economizar para o pão, vasculhar as máquinas em busca de troco, 3 meses de contas atrasadas e 3 meses sem salário. Sobre comer apenas ramen todos os dias com o desejo de comer um gato de rua, sobre virar as meias do avesso em vez de lavá-las, sobre recusar o uso do telefone, se perguntando se ele não é o mesmo Voou que não se entrega ao desespero. As sobrancelhas no rosto do protagonista franzem e ele pensa que precisa pensar mais. A perna do protagonista está cercada por magia e ele pensa que o acelerador está entregando força total e ele decola do chão. Voou levanta a perna e pensa que precisa ser mais calmo e mover a perna, movendo seu centro de gravidade o máximo possível. Ele inclina o corpo para trás, dizendo que a estratégia de mover as pernas transferindo o peso do corpo todo pode ser chamada de caminhada aérea. O rapaz olha para o céu e diz que é mais fácil do que pensava. Um vento forte atinge o rosto de Voou. O feixe rosa voa do chão e o rapaz pergunta se ele realmente acabou aqui de novo. O protagonista aterrissa no chão e diz que, se um passo leva ao espaço, então ele só precisa dar 0 passos. Ele arrasta o dedo do pé para trás no chão e diz que o movimento suave para trás, como se estivesse deslizando pelo chão, é o chamado Moonwalk. Voou se move para trás, deixando uma rachadura no chão, gritando que fez tudo suavemente e perguntando por que a terra foi dividida em 2 partes. Ele acena com as mãos imitando um pássaro, dizendo que não tem palavras e que pelo menos poderiam lhe dar asas. O rapaz decola do chão usando magia, dizendo que na verdade voa facilmente. Ele suspira pesadamente, parado, dizendo que a situação foi longe demais. Um feixe de magia rosa brilhante dispara do chão e o protagonista grita que apenas suspirou. Voou vira o olhar para a risada atrás dele. Lúcia, segurando a barriga, aponta para ele e ri, perguntando o que ele está fazendo porque não se pode olhar para isso sem pena, dizendo que não havia tais criaturas engraçadas no mundo demoníaco. Voou olha para ela com seus olhos, pensando que todos os problemas foram causados por ela, a Senhora dos Demônios Lúcia, a vilã mais poderosa de todos os tempos do romance. A mulher olha para o rapaz surpresa, perguntando por que ele está fazendo aquela cara, e ele pensa que foi por causa dela que seu pai desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático. O homem segura a cabeça com as mãos e pergunta o que deve fazer, dizendo que não consegue pensar em uma maneira de derrotar Lúcia e agora personagens excessivamente fortes o assustam. Os olhos de Voou caem na sombra do sol brilhando atrás dele,
e ele pensa que um personagem tão poderoso compartilhou seu poder com ele. Lúcia ri em pé na frente do protagonista e diz para ele mostrar suas técnicas a qualquer momento porque ela estará interessada em assistir, e o rapaz pensa que, nessa situação, na verdade é sua culpa. Voou cerra os dentes e franze a testa, pensando que foi por causa dele que tudo começou. Ele segura uma chave dourada brilhante, se perguntando se é uma chave de livro, pensando que estava assistindo TV após uma história sobre o trabalho de seu pai. O rapaz olha para o livro, dizendo que é um romance diferente e pensa que quando ele abriu algo aconteceu. A luz brilhante cega voou e ele se senta sem entender, com o dedo pressionando o botão da janela do sistema, pensando que recebeu o presente do qual Lúcia apareceu. O rapaz olha para a mulher loira surpresa quando ela pergunta como ele sabe o nome da Senhora dos Demônios, e ele pensa que ela é a Senhora dos Demônios de outro romance. Lúcia franze a testa e olha para ele questionando enquanto ele se pergunta se isso realmente aconteceu por causa dele. Com suor escorrendo pelo rosto e a testa franzida, ele pensa que deve primeiro encontrar uma maneira de quebrar essa maldição. Voou estende a mão para Lúcia e pergunta o que fazer se o poder dela desaparecer de repente, ao que ela responde que ele não deve se preocupar e que ela transferiu seu poder para ele para sempre, portanto, ela estará com ele para sempre, acrescentando que, na verdade, quem sabe? A garota loira mostra a língua e acena com a mão, dizendo que talvez o deixe-se morrer, se perguntando o que acontecerá com ela já que é imortal. Voou olha surpreso para Lúcia e diz que então nada pode ser feito, se perguntando se isso realmente desaparecerá quando ela morrer. Os raios do sol iluminam duas figuras e o rapaz se comunica com a garota, chamando seu nome cada vez mais alto. Voou aponta o dedo indicador para Lúcia, perguntando se ela entende a situação deles e provavelmente tem apenas um arrependimento. O rapaz, com uma expressão inexpressiva no rosto, diz que se livrará dela casualmente e é isso. Diante de Lúcia, o rapaz desaparece, dizendo que suas palavras foram muito ameaçadoras. A garota olha perplexa para a poeira deixada pelo rapaz. Voou sai da cama tirando seu capacete de realidade virtual, pensando que só precisa encontrar uma maneira adequada. Ele toca animadamente a chave em seu pescoço, dizendo que tem a chave, se perguntando como ela acabou em seu pescoço. O protagonista vira a cabeça, pensando que parece que seu pingente foi devolvido para ele usar. O rapaz se move rapidamente pelo apartamento, pensando que precisa encontrar outro trabalho para seu pai. Ele para na frente das prateleiras de livros, pensando que pode acabar com Lúcia se encontrar um personagem mais forte. Voou passa a mão pelos livros, se perguntando qual gênero e qual personagem deve escolher. Ele olha para os livros com olhos excitados, pensando que foi o primeiro a se familiarizar com todos os romances de seu pai e que eles sempre estiveram com ele desde a infância. O protagonista passa o dedo por vários livros, exclamando que não consegue encontrar o que precisa, pensando que deve encontrar alguém que derrotará Lúcia. Ele cerra os dentes e pensa que precisa de um personagem tão forte que seria adequado, o mais forte de seu mundo que pode derrotar a Senhora dos Demônios. Voou puxa um dos livros com o dedo. Ele olha para o livro em suas mãos, chocado, dizendo que encontrou um romance em um gênero perigoso, embora não tenha outra escolha. A luz das lâmpadas ilumina o quarto no prédio, e ele pensa que está em uma situação de crise e que, se hesitar, não conseguirá ganhar a vida. Um flash de luz brilhante do prédio ilumina a rua à noite. Uma pasta vazia cai na frente do protagonista e ele diz que, como esperado, isso é apenas outro manequim. Uma notificação aparece nos óculos de realidade virtual, e Voou pergunta se ele realmente conseguiu. Uma notificação do sistema aparece nos óculos, dizendo que um presente chegou para Voou e ele precisa clicar no botão aceitar para abri-lo, após o que o rapaz grita que conseguiu e recebeu as notificações. O protagonista coloca os óculos de realidade virtual e pergunta se essa foi a escolha certa porque, se falarmos sobre força, então esse personagem é mais perigoso que Lúcia. O rapaz olha animadamente para a notificação do sistema sobre o presente e diz que, antes de aceitar o presente, precisa descobrir detalhes sobre o período de tempo do personagem. Lúcia se ajoelha na frente de Voou, gritando que os heróis iam executá-la, e o protagonista diz que a Senhora dos Demônios estava à beira da execução na segunda metade do 8º volume do romance.
O rapaz segura uma versão em miniatura da garota, dizendo que parece que os livros de edição limitada estão definidos para um momento específico e que ele precisa olhar isso. Um mundo virtual aparece diante de seus olhos e ele diz que primeiro precisa escolher um lugar de encontro porque não poderá dar um passo a partir de lá. A escolha do local inicial aparece e Voou se pergunta qual local deve escolher, dizendo que então escolherá o campo nevado de Snowby-Fidor. O rapaz aparece em um campo nevado chamado Snowby-Fidor. Ele abre a janela do sistema, descansando o dedo no botão. Voou pressiona o botão aceitar na notificação do sistema, pensando que agora é a hora. Um silhueta branca aparece na frente dele e ele se pergunta se conseguiu. O homem moreno se senta com as pernas próximas a ele enquanto o rapaz pensa no fato de nunca ter pensado que poderia encontrá-lo no jogo, o assassino Zero. O rapaz de olhos vermelhos olha surpreso para Voou. O protagonista olha para Zero com seus olhos azuis, pensando que é muito mais fácil entender de onde ele vem na história do que comparar com Lúcia porque ele tem um sinal no ombro confirmando sua classificação entre os assassinos. Ele olha para o ombro do rapaz com 2 estrelas e se pergunta se ele ainda está no nível 2, se perguntando se este é o momento antes de ele escapar do campo de treinamento. A silhueta de Zero está com os olhos brilhando e pensa que este é o assassino único do romance de seu pai sobre heróis incrivelmente fortes e que este personagem escapa da organização de assassinos, despertando para o 5º nível. Fios brancos como neve se destacam no fundo de respingos de sangue e o rapaz pensa que cerca de 3 bilhões de pessoas foram decapitadas por ele. Um mostrador mágico azul aparece no ar e Voou percebe que o tempo gasto nesses assassinatos foi de 0,000000001 segundos. As estrelas cruzam o céu a uma velocidade incrível e o rapaz percebe que Zero é incrivelmente rápido, 10 trilhões de vezes mais rápido que a luz. Neve se lança entre os 2 rapazes e o protagonista pensa que é perigoso se relacionar com alguém como Zero, mas ele não tem outra escolha. A garota loira aponta e ri enquanto Voou pensa que a única maneira de derrotar Lúcia é com a ajuda dele. Zero puxa o fio com os dentes e o protagonista pensa que, mesmo no campo de assassinato, o rapaz era considerado uma pessoa sem emoções, dominado pela sede de matar, e é isso que ele precisa. Voou abre o menu de inventário e o rola dizendo que precisa abrir a caixa de itens, pensando que está usando um certo item para fazer o rapaz seu. Zero levanta a cabeça surpreso. O moreno pula de seu assento enquanto Voou diz que precisam ver qual item se encaixa melhor. Um som de notificação vem da janela do sistema. Zero usa um fio para envolver o pescoço do protagonista e ele diz que encontrou o que estava procurando. O moreno olha para Voou surpreso quando ele diz que tem um presente para o número de Zero. O moreno está vestindo roupas e o protagonista diz que tem um husky ninja, uma camiseta básica de manga curta masculina e jeans skinny pretos com lã e 2 botões. Zero se ajoelha ao lado de Voou. O moreno inspeciona suas novas roupas enquanto o protagonista pensa que estar nu é a norma no campo de treinamento e esta pode ser a primeira vez que ele está vestindo roupas. Zero olha surpreso para Voou, que sente pena dele. O protagonista estende a mão com um lenço rosa perguntando se o rapaz realmente se sente aquecido e que esta deve ser a primeira vez. Zero esfrega o corpo com as mãos. O moreno vira todo o corpo em direção a Voou. O rapaz de olhos vermelhos olha atentamente para o protagonista, que pensa que está tudo bem. Voou exala ar quente, dizendo a Zero para se aproximar, falando gentilmente com ele e pensando que tem que desempenhar um papel e, portanto, terá que usar tais palavras estúpidas. O moreno se aproxima do protagonista e ele diz que, como não pode dar um único passo, o rapaz deve se aproximar ainda mais. Zero se aproximou de Voou quando ele disse que veio muito perto. O protagonista estende um lenço rosa pensando que a história começa com Laura, uma pesquisadora libertando o moreno e então ele sentiu calor pela primeira vez. Zero segura uma garota de óculos ao lado dele e Voou se pergunta que, no momento de sua fuga, ele quase se tornou um demônio devido a uma batalha feroz, mas voltou ao seu estado normal graças ao calor que recebeu. O protagonista amarra um cachecol em torno do pescoço do moreno e pensa que, ao lhe dar calor, ele se torna Laura, não importa como isso soe. Zero está excitado e suor aparece em seu rosto enquanto Voou silenciosamente pede desculpas a ele e se pergunta se ele entende como isso parece.
Laura abraça o Moreno contra o fundo do pôr do sol e o protagonista pensa que o Moreno trabalhou duro no campo de treinamento e mereceu uma heroína incomparável. Voou estende as mãos amarrando o cachecol em torno do pescoço de Zero e se pergunta se ele pegou o momento certo para que ele pudesse derrotar Lucius. Para isso, ele se tornaria o primeiro em sua lista de mortes. Se perguntando se a reação do Moreno mudaria devido ao fato de ele ser de um gênero diferente. O protagonista olha para Zero com olhos brilhantes e diz que este cachecol é um item pago e, graças a isso, ele nunca deixará que ele congele novamente. Zero abre os olhos amplamente e cora. Os raios do sol iluminam o livro trancado e Voou pensa que esqueceu completamente o título do romance de onde o rapaz é. Uma história sobre um personagem excessivamente forte que pensa apenas em MYR porque o romance era uma mistura de gêneros populares na época que seu pai simplesmente pegou e misturou. Pétalas de cerejeira voam entre o protagonista e o Moreno e ele se lembra do título do livro hoje, Até um Assassino se Apaixonou, onde o gênero principal é romance. Voou olha para o Zero interessado e pensa que tudo parece ter funcionado para ele, embora sua consciência o atormente um pouco. O cachorro rosna para o pato inspirado e o protagonista pensa que o Moreno é como um patinho que considera a primeira pessoa que encontra como seu pai após o nascimento, mas isso não importa porque o efeito do status terminará em breve. Voou sorri de forma sinistra enquanto usa os óculos de realidade virtual e pensa que precisa que o rapaz seja seu cão fiel por enquanto porque, devido a um evento que aconteceu antes, ele não conseguiu completar sua rotina diária por uma semana. Os raios do sol espreitam pelas nuvens e o protagonista se vira para Zero. Voou estende a mão para o Moreno e pergunta se ele irá com ele, pensando que tudo está indo de acordo com seu plano, embora ainda haja um problema. Zero olha para o protagonista com interesse quando ele pensa que ainda tem o segundo nível de assassino e, para derrotar Lucius, ele precisa pelo menos do terceiro. Voou vira a cabeça em direção ao barulho, dizendo que algum tipo de teste é necessário para aumentar o nível do Moreno. Enormes monstros aparecem debaixo da neve. Uma enorme multidão de monstros está na frente de Voou e ele grita que são coelhos de neve e há muitos deles. O protagonista coloca as mãos sobre a boca e grita que há uma emergência enquanto seu rosto permanece inexpressivo, usando a habilidade Máscara de Ferro. Zero começa a rir dos protagonistas. Partículas de fogo aparecem perto de Voou e ele diz que sabe que isso está errado. Ele fica no círculo de fogo e pergunta por que essa reação o irrita tanto. Ele se lembra de Lúcia rindo dele, dizendo que ela lembra essa reação em uma mulher. Voou estende a mão, parando Zero. Ele diz a ele para se afastar porque parece uma boa oportunidade para mostrar sua força. Ele abaixa a cabeça e uma sombra cobre seus olhos enquanto diz a Zero para olhar de perto o que acontece quando ele está chateado. Voou cerra o punho, assume uma posição e diz para que a terra não se dívida. Ele concentra magia em seu punho e diz que precisa levantar o punho para o céu. Com o coelho gentil se escondendo de volta debaixo da neve, Voou olha para a neve surpreso, se perguntando por que eles foram para o subsolo. Eles realmente sentiram seu poder? Uma enorme quantidade de neve cai sobre os rapazes e o protagonista grita que isso é um absurdo e pergunta por que eles não se esconderam tão de repente. Voou, usando os óculos de realidade virtual, cerra os dentes e diz que não pode atacá-los no subsolo porque não sabe se o poder de Lúcia aumentou sua defesa. Zero ri enquanto a neve corre em direção a eles e o protagonista grita que não entende o que devem fazer. Uma pilha de neve cai sobre o Moreno. Ele olha para baixo com seus olhos vermelhos. Zero percebe que sua camiseta está molhada. Ele tira suas roupas, que estão todas molhadas. Lágrimas aparecem no rosto do Moreno e ele diz, desapontado, roupas, enquanto o protagonista pensa que está é a razão para aumentar seu nível. Zero se move rapidamente de seu lugar e Voou pensa que ele fez isso em 0,0000000001 segundos. Ao lado das duas estrelas, uma terceira se acende. Depois, uma quarta aparece. A quinta estrela branca brilhante se acende. 5 estrelas brilham no peito de Zero e ele sobe para o nível 5. Voou segura a cabeça com as mãos gritando que vai morrer. O fio branco brilha ao sol, passa por montanhas de neve e a neve se eleva no ar. Voou está em um pilar de neve e se agrupa. Ele levanta a cabeça surpreso e se pergunta por que os monstros desapareceram tão rapidamente.
Ele está em pé sobre um pedaço de terra. O protagonista estende as mãos para o Zero voador dizendo que ele acabou de lidar com 100 trilhões de monstros e que isso só é possível no 5º nível, se perguntando como ele fez isso, já que estava no 2º nível. 5 estrelas estão queimando no ombro do moreno, enquanto Voou pensa que o assassino Zero usou sua habilidade ao máximo. As estrelas no ombro do rapaz começam a desaparecer e ele pensa sobre o que isso significa. As estrelas no ombro desapareceram e o protagonista fica surpreso. Zero pula mostrando um ombro vazio e Voou grita para o rapaz olhar para seu ombro, perguntando o que devem fazer agora. O protagonista abaixa desesperadamente a cabeça pensando que, para derrotar Lúcia, pelo menos o 3º nível é necessário, perguntando o que devem fazer agora com o Senhor dos Demônios. Zero se senta em um pilar de terra enquanto no Canyon do Norte, coberto de neve por Fidor, ele aquece suas mãos com a respiração. O olhar do moreno se torna triste. Voou cruza os braços no peito e diz que Zero está no nível inicial no jogo Outro Mundo e que agora o rapaz não serve para nada, pois seu oponente é o Senhor dos Demônios Lúcia. Ele volta seu olhar para Zero se perguntando como ele usou uma habilidade de nível 5 e matou 100 trilhões de coelhos de neve e já há um caminho rápido no livro que não foi mencionado, pensando que em momentos assim você precisa agir com certeza. Voou desaparece em pixels dizendo que voltará em breve e que Zero o esperaria aqui. O moreno observa enquanto o protagonista desaparece. Neve pesada começa a cair do céu. Zero se senta coberto de neve com excitação no rosto. Ele levanta a mão para si mesmo, suas pupilas se contraem. O pilar em que Zero se senta é cercado por monstros voadores. Um grande morcego voa em direção ao rapaz e na janela do sistema está escrito que é um morcego de neve com atributo de gelo, habitat de neve por Fidor, rank 0, excitado, puxa o fio em suas mãos. Ele se assusta abrindo os olhos amplamente, pensando que, se o morcego roubar suas roupas, Voou abandonará o moreno. O rapaz lida rapidamente com os morcegos. A luz brilha da sala com livros. Livros de diferentes volumes estão espalhados no chão e o protagonista diz que não há um caminho rápido para aumentar o nível do assassino. Ele se recosta na prateleira de livros e diz que, por mais que leia, não consegue encontrar nada. Voou, com uma expressão preocupada no rosto, diz que assim definitivamente não conseguirá completar sua tarefa diária e simplesmente morrerá de fome. Ele coloca a mão no estômago roncando. A luz do apartamento ilumina a rua noturna e o protagonista diz que acha que é hora de ir pegar um pouco de ramen. Casas de painel de vários andares estão na escuridão da noite, a luz da loja ilumina as pessoas que passam. Há várias figuras paradas em um beco escuro e uma delas pergunta se ouviram falar de algo. Mãos femininas seguram um telefone no qual está escrito que Fidor Nevado evaporou e visitá-lo está atualmente proibido. Alguém diz que é irritante, parece que alguém caiu para a morte em Fidor Nevado. 3 garotas adolescentes estão em um beco escuro e uma garota morena pergunta por que ir lá. A loira pergunta se alguém realmente veio para os coelhos com algum tipo de capa e quem ainda usa essas roupas agora. A loira desvia o olhar dizendo que em momentos assim sempre falta nicotina, com a morena concordando e ficando surpresa. As garotas notam Voou andando pela rua dizendo que poderiam pedir a ele para comprar cigarros, e a loira pergunta quem ele é. Uma garota morena entrega dinheiro a um garoto de óculos dizendo para ele ir comprar pão quando Voou levanta a mão gritando que ele pode correr e comprar a velocidade da luz. A morena pergunta se a garota não conhece Voou, o menino Aron que está disposto a fazer qualquer coisa por troco, que parece obcecado por dinheiro. O protagonista coloca a mão na porta da loja enquanto a garota diz que ele é alto e parece bom, embora ainda seja estranho. A loira acena com a mão enquanto diz que ele já está entrando na loja e que deveria esperar. Voou olha para a garota enquanto ela se vira para ele gritando. Ele dá alguns passos em direção a elas perguntando se essas são senhoritas de Aya e Mi, ao que a loira pergunta surpresa se ele realmente as conhece, e a morena pergunta por que ele as trata de forma tão formal. O protagonista responde que a fala formal deve ser usada com clientes. As garotas entregam dinheiro a ele dizendo que queriam que ele comprasse nicotina e ficasse com o troco. O rapaz olha para elas empolgado dizendo que isso é um pouco errado. Ele nota uma garota de cabelo rosa perguntando se Lee Sukai está lá também, ao que ela diz para ele ignorar e seguir em frente.
Gi e Minnie saem do beco com o rapaz e ele pergunta se ela pode devolver os livros para Suaka que pegou emprestado de seu pai, ao que a morena pergunta se eles realmente se visitam. As garotas se voltam para sua amiga perguntando se ela é próxima de Voou e se poderia pedir nicotina ela mesma, ao que ela grita que está tudo errado. O protagonista olha chocado para a tela do telefone da loira gritando se essa notícia já se tornou conhecida. Ele agarra a mão da garota, que fica surpresa, com sua outra mão empurrando-a no ombro perguntando como isso aconteceu. Um homem em uma motoneta passa ao lado dos rapazes gritando que sente muito porque está atrasado para uma entrega, enquanto uma mulher morena grita atrás dele se perguntando se ele enlouqueceu. Gi se volta para os rapazes se perguntando o que aconteceu e de onde ele conseguiu tanta força. Sukai não se importa e olha para o telefone. O poste de luz ilumina a silhueta de um rapaz. Minnie, deitada no chão, cora pensando que isso não pode ser e que nunca prestou atenção em Voou porque ele é um menino Aron, mas ele se mostrou tão legal. Ele olha para a loira com olhos brilhantes, que é apenas uma fantasia, e pergunta se ela está bem. Na realidade, ele grita com uma expressão aterrorizada em seu rosto para ela lhe dar seu telefone. Ele desliza a tela do telefone onde diz que os usuários devem evitar a área de neve de Fidor, já que ele está no estágio de estudo dos dados iniciais, e o rapaz pensa que mesmo no trabalho original esse lugar não é descrito em detalhes. A morena se volta para Sukai desinteressada perguntando o que está acontecendo e se a garota é próxima dele, então, deveria apresentá-los, ao que a garota responde que nunca disse que eram próximos. A garota de cabelo rosa abre os olhos levemente enquanto é informada que a notícia contém uma menção à magia de Lucius, o Senhor dos Demônios, embora isso não estivesse originalmente no caso. Sukai abre os olhos surpresa quando ouve que precisa procurar os dados originais de André. Ela inclina a cabeça e pergunta sobre André e seus dados originais. Sakai se aproxima com pernas trêmulas perguntando se realmente significa aquele vilão muito forte Lúcia. Voou se vira mostrando a notícia e dizendo que a garota era a maior fã de seu pai, portanto, não pode deixar de conhecê-la. Minnie se vira animadamente para sua amiga enquanto o protagonista diz que está interessado no segredo do despertar do poder do assassino Zero, que deve estar em detalhes não revelados. Sukai rende os dentes preocupada, se perguntando se ele realmente quer dizer Zero, o mesmo assassino do romance, e isso significa que há detalhes não revelados. Ela baixa a cabeça perguntando se há uma trama que ninguém conhece. A luz das janelas ilumina a rua enquanto a garota grita que isso não pode estar acontecendo. Sukai corre até Voou, que está ajudando a loira, gritando que não há nada assim porque ela procurou na internet artigos e até editoras, ao que o rapaz responde que, na verdade, eles existem pensando que estão naquele lugar que ele não gosta tanto. O protagonista franze as sobrancelhas e sorri dizendo que no fim de semana seu pai não brincou com ele, mas foi para aquele lugar e começou seu novo trabalho e, portanto, ele pode ter perdido alguma coisa. Os raios do sol iluminam a mesa de trabalho e o rapaz grita que as pistas devem estar na mesa do escritório de seu pai, porque há muitos esboços diferentes sobre o início dos trabalhos, então ele está ocupado e precisa ir. Um letreiro luminoso de loja ilumina a rua e Minnie e Gi gritam que vão com Voou. Sukai e suas amigas olham para o rapaz correndo, se perguntando se estão na mesa do escritor. Ela rende os dentes dizendo que isso é ridículo e que é a primeira vez que ela ouve falar de algo assim. Minnie e Gi seguram as mãos, e Sukai se pergunta, e se houver detalhes que não foram revelados? Se realmente existirem, ela quer ver com seus próprios olhos, dizendo que precisa ter certeza. O telefone em sua mão começa a vibrar. Sukai leva o telefone ao ouvido e atende a ligação, onde gritam, Senhorita Sukai, aqui é o Jason, e ele recebeu as coordenadas no Canyon Viver, prometendo se livrar da criatura problemática o mais rápido possível. A garota endurece o rosto e responde que será bom. O pilar se eleva acima do chão, Zero está sentado sob a nevasca em Bidor nevado, suas roupas estão completamente cobertas de sangue. Ele toca suas roupas, desapontado, o moreno toca sua manga ensanguentada, lembrando como lhe disseram que ele não completou a tarefa. Zero está sentado na frente de um homem com um chicote que diz que, por isso, ele sofrerá a punição apropriada e ficará sem comida por 3 dias, para que o rapaz lembre que está se livrando de coisas desnecessárias. O moreno abaixa a cabeça, abraçando os joelhos com um olhar preocupado no rosto.
Ele se lembra de Voou dizendo que Zero é inútil agora. O Moreno levanta a cabeça surpreso para os monstros voadores. Há pessoas sentadas nos grifos que são uma equipe de coleta de informações, uma equipe de grifos que tem 12 cavaleiros que estão falando sobre se realmente restam apenas 2 pilares de Bidor Nevado e não há informações sobre o rapaz que está sentado em um deles. O grifo usa magia amarela brilhante, e os homens dizem que tudo isso é suspeito porque os IS dos morcegos de neve estão mentindo abaixo, e eles precisam se livrar do Moreno primeiro. Vários grifos usam a magia do canhão do grifo para atacar Zero. O homem ajusta sua lupa e diz que o acerto foi confirmado e os indicadores são vitais, mas ele não tem tempo para terminar, surpreso. O rapaz aparece atrás do homem com o fio, e o homem pergunta quando ele conseguiu subir. Um dos cavaleiros usa a magia do canhão do grifo e atira em Zero. Um míssil mágico atinge o Moreno nas costas, sangue jorra de sua boca, e ele cerra os dentes. Zero cai do grifo, e os homens gritam que quase morreram, se perguntando como ele conseguiu aguentar tantos golpes. O rapaz voa para baixo, cortando o ar, enquanto os homens conversam que parece que o último ataque foi letal e que parece que o eliminaram. Eles voam ao redor de Zero nos grifos, falando sobre como não há reação dele, o que significa que podem começar a pesquisar o desaparecimento de Bidor Nevado. O Moreno voa sangrando, fecha os olhos e suspira. Voou está de pé em um manto vermelho, dizendo que o rapaz deve esperar aqui que o protagonista voltará em breve, então ele precisa estar aqui. Zero de repente abre seus olhos vermelhos. Ele se agarra a um poste, deslizando para baixo. Zero se segura no pilar com as mãos, enquanto os homens especulam que ele não tinha sinais vitais, questionando se ele é um morto-vivo. O rapaz cerra os dentes e se prende ao poste com seus membros, enquanto os homens gritam que ele está subindo novamente e que deveriam atirar nele novamente. O grifo usa um canhão mágico, e o homem diz que deve haver um limite para essa imortalidade e que ele transformará o Moreno em cinzas. Um ataque mágico amarelo brilhante o atinge nas costas, Zero cerra os dentes e treme. Sua memória volta ao momento em que Voou estava na frente dele. Ele se agarra à borda com a mão. Os cavaleiros usam uma variedade de ataques mágicos em Zero. O Moreno sobe com velocidade incrível. Voou estende a mão perguntando se Zero sente calor, se é a primeira vez que sente algo assim. O ombro do Moreno é atingido por um ataque mágico, sua mão treme e vapor sai dela. Zero abaixa a mão, exausto. Os cavaleiros grifo miram no rapaz, gritando quão teimoso ele é e para ele parar já. O rapaz se segura no poste com uma mão. Zero se aproxima de Voou, que lhe diz que ele chegou muito perto. O protagonista vira seus olhos azuis para o rapaz dizendo que ele tem um corpo bastante frio, até seus braços e pernas. Zero fecha um olho, sorrindo. O Moreno cerra os dentes coberto de sangue. Ele apoia um pé na rocha. Zero salta alto até o topo do pilar. Ele estende a mão, gritando. Voou amarra um cachecol no pescoço do rapaz, dizendo para ele lembrar desse item pago. O Moreno abre a boca surpreso, ouvindo o protagonista perguntar se também está muito mais quente. Zero tem lágrimas nos olhos. Voou amarra um cachecol no pescoço do rapaz, dizendo que com esse cachecol ele nunca deixará o Moreno congelar novamente. Zero fecha os olhos, exausto. Sua mão se aperta fracamente. O rapaz o agarra abruptamente pelo braço. Voou está segurando a mão do Moreno no topo do pilar. A neve bate no rosto do protagonista quando ele pergunta se Zero é um tolo. Os olhos vermelhos do rapaz se abrem amplamente, e ele olha para o protagonista, que diz que, se houver perigo, ele precisa fugir, perguntando se ele não fez nada desde que lhe disse para esperar. Uma imagem borrada de Voou aparece diante do Moreno. Lágrimas se formam nos olhos vermelhos dele, e ele geme. Voou olha para o rapaz com um olhar severo, dizendo que ele esperou por ele e o elogia. Grandes lágrimas aparecem nos olhos de Zero, e ele começa a chorar alto. Os ataques mágicos dos grifos são direcionados ao protagonista, e o Moreno está chorando. Uma estrela acende no ombro de Zero, depois outra aparece. No ombro de Zero há 2 estrelas em forma de tatuagem. Voou abaixa a cabeça, pensando que seu segundo nível foi despertado, o que é ótimo,
dizendo ao moreno para não se preocupar porque ele tem outras roupas para ele. Com um aceno de mão, ele puxa Zero para fora, dizendo que isso não importa agora porque eles têm outro problema para resolver. Voou acena com a mão, dizendo que, não importa como você olhe, a equipe de grifos é um grupo de coleta de informações, e eles podem se deparar com seu empregador. Ele levanta a mão bruscamente, formando os feixes mágicos em um só, dizendo que não importa porque ele está muito zangado agora. Em seguida, os grifos voam no céu, falando sobre que tipo de jogador é esse que impediu o ataque, e o outro pergunta se talvez ele seja o culpado de todos os eventos que estão acontecendo. Zero está sentado surpreso, enquanto Voou balança os braços, dizendo que, se a equipe voltar, eles estão correndo um grande risco. Ele gira os feixes mágicos, dizendo que os grifos estão usando seus canhões mágicos para se livrar do jogador e das testemunhas. Voou gira ao redor de si mesmo, levantando a mão. Ele pensa em enviá-los diretamente para o espaço. Os ataques mágicos atingem os grifos. Raios mágicos se espalham por todo o espaço. A Terra é cercada por raios mágicos amarelos. Lúcia está observando os raios, dizendo que o protagonista é muito engraçado e faz mais barulho do que poder. Ela sorri e estende a mão à sua frente, dizendo que isso ainda é incrível e que parece que o protagonista encontrou um assistente útil. Lúcia aponta para seu olho amarelo brilhante, dizendo que obteve informações além das dimensões, pois seu olho mágico vê tudo, pensando que até seu pai tinha medo deles. Voou usa o inventário, escolhendo roupas para Zero, enquanto a mulher cumprimenta.